são incompetentes, as massas são desastradas, as massas são ineptas, então elas precisam de uma direção de elite. Então as massas têm que ser reduzidas à passividade. O fascismo, ao contrário, o fascismo apela para a mobilização das massas. Ele tem um discurso, ele tem algo a propor às massas pela direita. Isso é novidade. Claro que o integralismo brasileiro ele se espelha na experiência do fascismo italiano e do nazismo alemão, mas a importação desse modelo ele tem que se adaptar às condições nacionais, o que nem sempre é fácil. Por exemplo, como é que você pode defender um modelo de um ser humano perfeito, ariano, né, para uma sociedade mestiça? Então, a própria evocação do tema da raça no movimento integralista ele tem que ser adaptado às condições nacionais. Evidentemente, qualquer projeto que no Brasil fizesse a mera defesa da superioridade da raça ariana em relação ao restante do país não teria futuro político. Então, aqui a própria noção de raça é reconstituída pelo integralismo como pela ideia da constituição de uma raça brasileira, quer dizer, é uma raça definida em termos nacionais e não propriamente em termos étnicos, como era no caso do nazismo na Alemanha, que era a ideia da superioridade da raça ariana. Então, há uma série de adaptações que, na verdade, o integralismo tem que fazer para poder vingar como corrente ideológica de direita aberta e assumida no país, mas mantendo essa exacerbação da questão nacional como a chave para a criação de uma nova identidade. Então, essa centralidade da nação, do Brasil, contra o mercado e contra o socialismo, é, digamos assim, o legado teórico e ideológico que vai alimentar o integralismo. O fascismo foi uma resolução dos impasses a que era trazido pela economia de mercado invasiva, grande. Foi, ao mesmo tempo, uma maneira de incorporar ficticiamente os trabalhadores, dar a eles uma esperança e impor a economia de mercado. E as características dele eram, claro, terra, tanto o nacionalismo extremo, terra e povo. Isso vai conformando, explícito ou implicitamente, o pensamento de elites brasileiras. Chega a antropologia dentro do, digamos, aquela tentativa de apagar o que Rui Barbosa chamou de mancha nacional, que foi a questão da escravidão. Não era vergonha de ter sido escravocrata, era vergonha de o que restou não ser perfeitamente adequado à Europa. Sem dúvida nenhuma, o integralista é como que um atrator, vou usar uma palavra da física, um estranho atrator, dessas doutrinas de quê? De revivificação da pátria e do território a partir de um olhar europeu, tanto um olhar conservador, voltado para fora, de corte do passado impuro e de renascimento da pátria. Portanto, o integralismo está dentro do bojo da ideologia de invenção de um povo nacional. Eu acho que o Estado, o Império, deu ao Brasil Estado e nação, quer dizer, o Estado-nação, mas o Império não conseguiu construir nem visualizar para o Brasil um povo. E o esforço de todos os intelectuais depois de 20 foi, digamos assim, especular, filosofar, articular um povo nacional. Isso está no modernismo, com Mário de Andrade, mas está também nos grandes explicadores do Brasil, desde Afonso Arinos, no início do século, a Gilberto Freire, a Jorge Amado no romance, a Caio Prado Júnior, digamos, a invenção do povo nacional, que se estende até depois do modernismo, até um Glauber Rocha, por exemplo. Qual é o valor político dos filmes do Glauber, mais do que o valor estético? É a invenção de um povo nacional. Ora, o integralismo, eu acho que é a contraparte, ou a contrapartida direitista desse pensamento de invenção do povo nacional. Mas essa invenção é conservadora.
esses anos de 33, 34, é um período, né, em que vão se acumulando, né, as condições cada vez mais propícias ao surgimento de uma organização como a Aliança Nacional Libertadora, que é uma frente única extremamente ampla, como nunca tinha existido no Brasil antes, que agrupa setores, né, principalmente camadas médias urbanas, mas tem muitas lideranças sindicais, né, muitos setores do movimento operário, intelectualidades, elementos progressistas de diferentes partidos, né? E o objetivo principal é deter o avanço do fascismo e do integralismo, mas também voltada contra o imperialismo, né? E o latifúndio, ou seja, a grande propriedade da terra, os grandes proprietários de terras, né? Quer dizer, o programa da Aliança Nacional Libertadora, basicamente, incluía esses 4 pontos: luta contra o fascismo, contra o integralismo no Brasil, entendido como fascismo brasileiro, né? Contra o imperialismo e contra o latifúndio. Né? Esses pontos eram os que aglutinaram essa grande frente única que chegou, né, segundo as avaliações existentes, a ter uns 100 mil, mais ou menos, participantes, né, militantes da Aliança Nacional Libertadora. É claro que o integralismo mobilizou mais gente, né, segundo, né, alguns dados existentes, no mínimo 500.000, né, evidente, contava com o beneplácito do governo, não era perseguido pelo governo, tudo isso facilitava, né, a atuação dos integralistas. Foi um desfile organizado na Praça da Sé, com uma presença muito grande de integralistas. Então, nós íamos marchando pela Praça da Sé, para fazer lá o grande comício, aquela coisa, e fomos atacados pelos comunistas. E aí os que puderam reagir de alguma forma, reagiram. Havia até um grupo que chamava-se a Brigada Carioca, que tinha ido do Rio para lá para participar dessa marcha, né? Lá na Praça da Sé. Aí, nessa brigada, havia alguns que estavam com armas. Aí, então, eles responderam ao fogo que vinha, principalmente dos edifícios ali que circundam a Praça da Sé. Inclusive da própria catedral, que ainda estava em fase de construção. Aí foi aquela correria, né? E corre daqui, corre dali. Eu era porta-bandeira nessa ocasião. E vi, até por sinal, cair ferido ao meu lado um operário que estava já camisa verde, que estava vestido, uniformizado, e ele acabou morrendo. Era Vicente Spinelli, se não me engano o nome dele. Morreu ali, foi a única vítima desse conflito que houve com os comunistas. Os integralistas organizaram um desfile e foram, né, enfim, desbaratados pelo pessoal da Aliança Nacional Libertadora. Foi um ato importante. A partir dali, né, o integralismo perdeu muito a sua repercussão, né, influência. Até porque correram, né, segundo dizem as crônicas, né, correram de forma assim muito covarde, né, então isso também levou a um desgaste muito grande. Tanto que eles foram batizados na época, né, pelas forças da Aliança Nacional Libertadora como galinhas verdes, né, porque galinha é considerado um animal covarde, né, que corre do inimigo, né. E eu me lembro, até eu era pequena na época, eles realizaram um congresso, enfim, uma convenção em pleno Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro. E então os militantes comunistas espalharam milho nas escadarias e na hora da chegada deles soltaram as galinhas pintadas de verde. Aí foi aquela confusão, já viu as galinhas correndo atrás do milho, né? As pessoas derrapando no milho, caindo, né? Ela deve lembrar disso, né? Dessa manifestação que houve, que foi muito falada, né? Getúlio foi reeleito, quem antes era o contrário, batia agora no peito, em altas vozes dizia, Getúlio não tem defeito.
Porém já em 37 a política se arrumava, escolhendo cidadãos que sempre candidatava. Getúlio que andava cheio, só a rasteira passava. Dia 10 do mês de novembro houve um golpe de estado, caiu por terra a política, senador e deputado. E naquele estado novo foi o chefe enraizado. E naquele estado novo foi o chefe enraizado. E naquele estado novo foi o chefe enraizado. E naquele estado novo... O Getúlio, quando preparou o golpe de 37, além dos contatos políticos que ele desenvolveu, através do Negrão de Lima, que visitou vários governadores, interventores que havia pelo país, ele queria contar também já com o Plínio Salgado, porque o Plínio tinha nessa ocasião um eleitorado muito grande e uma demonstração de força muito grande também, que eram as legiões, né? Fizemos uma marcha. Ele pediu a solidariedade, pediu a solidariedade. O Plínio fez uma marcha, segundo Plínio, segundo a versão oficial, reuniu 100 mil homens. A marcha dos 100 mil, eu entrei nessa marcha. Nós pensávamos que íamos tomar o governo. Getúlio estava fim, né, coisa dele. E a marcha comandada pelo Gustavo. Gustavo ia na frente, certo de vamos para o Palácio. E o Gustavo, Supremo Conselho, os secretários nacionais, os chefes provinciais, os chefes de gabinete, um negócio com aquela hierarquia toda e a milícia toda. O Getúlio desceu, ali numa coisa, com o general Zé Pinto, que era o chefe da Casa Militar, com seus auxiliares mais próximos. O general Zé Pinto era o chefe da Casa, e o Getúlio, então, Gustavo pediu ordens, o chefe disse, dá 3 anauês ao chefe da nação. Nunca se deu 3 anauês só para o chefe nacional. Então, 3 anauês para o Getúlio. Anauê, aquela saudação integralista que ele introduziu, que significa eis-me aqui, é um grito dos índios. Então, e o Getúlio 3 vezes levantou o braço. Estava tudo na santa paz de Deus. Ele deu a impressão, o Plínio está chegando, 37, né? Ele está chegando em 37 quando ele vai dar o alto golpe. O Plínio estava convencido que ia ser ministro, era ministro da Educação, né? E que seria a etapa intermediária para a conquista do poder, com Getúlio. O Francisco de Campos nos procurou Plínio várias vezes, manteve vários contatos com Plínio, então pediu que Plínio lesse a Constituição que o Getúlio Vargas queria promulgar. Então Plínio chamou Santiago Dantas, Miguel Reale, Loureiro Júnior e ele, Plínio Salgado, e durante 2 ou 3 dias eles leram aquilo tudo, estudaram, debateram e chegaram à conclusão que não podiam aprovar aquela Constituição de jeito nenhum. E houve realmente uma tentativa dos integralistas participarem do governo via convite, né, do Getúlio. Mas o Getúlio, que não estava querendo apenas usar os integralistas como massa de manobra e não utilizá-los como aliados reais, aí ele dissolveu a ação integralista. Para fazer o golpe de 37, foi utilizado um major do Exército, o capitão, que servia no Estado-Maior do Exército, e que, partindo de um plano integralista, ele transformou num plano antissoviético, anticomunista, que foi o chamado Plano Cohen. Esse Plano Cohen justificou a declaração de estado de guerra no Brasil no dia 1º de outubro de 37. E o Plínio tinha também um serviço de inteligência, nomeou Mourão chefe do serviço de inteligência da Secretaria Nacional da Organização Política. E o Plínio, no momento, disse, Mourão, você que é um sujeito imaginoso, e inteligente e bem informado, me faz um trabalho aí
sobre como poderia ser a ação dos comunistas na América Latina. Tinha um capitão, era muito burro, chegou a general, não vou falar o nome dele não, coitado, mas é muito burro, conhecido como burro mesmo. E esse capitão burro, ele trabalhava lá também. Pegou o negócio em cima da mesa do Mourão e foi ao Góis. General, o capitão Mourão está com um plano comunista para a América do Sul. O Góis, que conhecia o Mourão por dentro e por fora, e que conhecia o outro, deixa comigo aqui. Góis, bota o nome desse plano aí, plano COI. Levou para o Getúlio, acharam muito bom, e o Getúlio deu um golpe de 10 de novembro, entendeu? Com o plano COI na mão. E o Getúlio faz o discurso implantando o Estado. Mudou a Constituição, fechou o Congresso, mudou o regime, com o discurso pelo rádio. E o Plínio era, eu estou estranhando muito esse discurso. Telefonou para o Góis Monteiro 3 vezes. O Góis era um amigo ligado a ele. Esse general, eu estou estranhando o presidente, não é uma palavra sobre isso. E o presidente, encerrados todos os movimentos políticos, ações políticas e símbolos, camisas, isso é conosco, né? Ele disse, não, doutor Plínio, isso não é com o senhor não, vou começar o presidente, o presidente disse, ficar tranquilo e tal. Mas várias das ideias impulsionadoras do movimento integralista se reacomodam no âmbito do próprio Estado Novo, quer dizer, a centralidade da identidade nacional, a afirmação de um projeto nacional contra o predomínio do mercado, são elementos comuns a essa herança ideológica do integralismo que procuram se reconciliar com a própria realidade do Estado Novo. Na praia do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Russell para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por sua eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados. Em uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais. Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com optimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis no passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas fomentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, em uma época em que tais medidas pareciam temerárias. O ataque ao Palácio Guanabara, que está passando para a história erradamente como putsch integralista, foi um movimento de âmbito nacional que coordenava integralistas, liberais, democratas, no sentido dos democratas mais conservadores, tradicionais. Acontece que o movimento estava marcado não para maio, estava previsto para agosto ou setembro de 1938. E houve um desencontro e um integralista chamado Belmiro Valverde, aliado com Severo Fournier, que não era integralista, eles precipitaram acontecimentos, não houve
tempo dos verdadeiros chefes, inclusive do general Castro Júnior, que era o verdadeiro chefe militar do movimento. Houve um desencontro, não houve jeito de segurar, e houve o ataque ao Guanabara coordenado pelo Severo Fournier, que não era integralista. Muita coisa tem surgido aos poucos, mostrando que muito do que é contado é inverídico.